Chegou o dia tão esperado, estamos começando mais um programa Força de Deus. Eu sei que muita gente espera por esse dia. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, tinha que ser todo dia esse programa. É um programa bom demais, a gente fica esperando. Eu também fico esperando o dia de gravar este programa, o dia de aprender mais da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um tesouro inesgotável. Você pode ler, você pode aprender muitas coisas, mas sempre vai ter algo a aprofundar e aprender, porque Deus é inesgotável. Seja muito bem-vindo, você que está aqui desde o início, você que chegou há pouco tempo. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Século XXI e quero saudar você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, e pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo e vamos juntos, pegue a sua Bíblia. Isso aqui é um programa que você tem que ter Bíblia na mão, porque não é a gente falando, lendo e você só escutando, não. Pegue o seu texto, pegue a sua Bíblia para que seja uma prova para os seus olhos de que tudo que estamos ensinando está aqui na Palavra de Deus. Muitas vezes é citado também o Catecismo da Igreja Católica. Você também pode trazer com você neste programa o Catecismo da Igreja Católica. Quando a gente falar um número, você pode ver no seu catecismo. Claro que muitas coisas aparecem aqui na edição do vídeo, mas vale a pena você ter sua Bíblia, seu catecismo, para você escrever, para você anotar, para você sublinhar. Então, que alegria estarmos juntos em mais um programa. Hoje, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para Dom José Falcão já é muito especial e ela vai tirar dúvidas de muita gente. Mas antes eu quero saudar, eu quero receber Dom José Falcão. É muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Frei Gilson. Para muitos, boa noite. É uma alegria estar aqui de novo. Amém. Gente, a cada pergunta vamos descobrindo tantas coisas. E a pergunta que eu tenho a fazer para Dom José Falcão, em seu nome, lembre-se que eu estou aqui em seu nome. Eu faço as suas vezes aqui. Eu faço perguntas que você gostaria de fazer para Dom José Falcão. E assim a gente vai descobrindo, conhecendo coisas que são importantes de a gente conhecer. A minha pergunta, Dom José Falcão, é que muitas passagens do Antigo Testamento nos chocam. Nos chocam porque elas narram guerras, elas narram extermínios, elas narram assassinatos, elas narram adultérios, como nós vimos no programa passado, Abraão com a escrava. Elas narram fraudes e narram outras coisas chocantes. São páginas que podemos dizer obscuras da Bíblia. E a pergunta é, como é que nós devemos interpretar essas passagens? Porque quando nós vamos ler Jesus, aí ele vai falar o mandamento do amor. Amai os vossos inimigos. Então, esse Deus que pede para amar o inimigo, para oferecer a outra face. E aí vemos o Antigo Testamento, a matança, o assassinato, essas coisas todas. Dá um nó na nossa cabeça. Parece que Deus autoriza a matança dos inimigos, parece que Deus autoriza. Depois, no Novo Testamento, vemos um Deus que não permite pagar o mal com o mal. Como interpretar isso? A revelação, que é a manifestação de Deus e da sua palavra e da sua vontade na história de um povo, ela supõe o contexto desse povo, a mentalidade desse povo, que como todos os outros povos de todas as civilizações da história da humanidade, é um povo que no passado tinha um pensamento que era muito diferente do pensamento do tempo de Jesus. E esse pensamento Deus considera como um dado positivo, no sentido de que eu escolhi esse povo. E quando eu escolho o povo com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele recebeu. O seu contexto
de princípios, o seu conceito de moral, o seu conceito de ética, o seu conceito de Deus, o seu conceito do mundo, o seu conceito de justiça, o seu conceito de punição, o seu conceito, isto é, sua maneira de pensar. E a maneira de pensar do povo eleito, pelo menos nos seus primórdios, era um pensamento bem rudimentar. E esse pensamento comportava o sentido de justiça, vingança, guerras, a concepção de um Deus guerreiro e um Deus que instiga e apoia e está do lado desse povo para a conquista da terra, para a defesa do seu povo, para as lutas. Todo esse universo de pensamento e de atitudes típico de uma época bem remota, isso está presente na Bíblia. E Deus permite, não quer. E num primeiro momento ele não revela toda a sua verdade a respeito de Deus, a respeito dos mandamentos, a respeito da transcendência, a respeito da vida após a morte, etc. É uma revelação paulatina, onde Deus Todo-Poderoso vai mostrando, Ele mesmo falando aos patriarcas, Ele mesmo falando aos profetas, qual é a vontade dele para o seu povo. E a mentalidade do povo vai sendo aprimorada, vai sendo rebuscada, vai sendo polida, vai sendo amadurecida, vai sendo enriquecida. E isso num lastro de história de 1800 anos, de Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, as narrativas do Antigo Testamento, elas descrevem a maneira de um povo pensar própria do seu tempo, com as convicções a respeito de tradição, de família, de sexo, de fidelidade, de infidelidade, etc., sem que Deus emitisse um juízo depreciativo sobre aquele pensamento, coisa que ele vai fazendo aos poucos. Dizer que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas, sem dúvida alguma, isso choca, porque a concepção de matrimônio é uma concepção que lá na origem, ela é bem clara. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Ao longo da história, depois do pecado, várias realidades são como que corrompidas, são pervertidas, são alteradas, de sorte que isso acaba se tornando uma impregnada realidade permissiva e chega até a se tornar uma regra. Impensável na época de Salomão que um rei só tivesse uma única esposa. Davi teve várias mulheres, além de Betsabeia, que foi a primeira que lhe deu um filho, que, aliás, era esposa do seu general. Mas ele teve também Micol, ele teve também várias outras mulheres com as quais ele teve vários filhos. Salomão levou isso ao extremo. 700 concubinas e 300 mulheres? Não. Essa foi a vontade de Deus? Claro que não. Deus não pode aprovar o pecado. A respeito disso, temos uma frase de Nosso Senhor. Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Lembra da discussão sobre o matrimônio? Jesus disse, no princípio não foi assim. No princípio, o homem deixa seu pai, sua mãe, etc. Então, com essa resposta de Jesus, a gente percebe. No Antigo Testamento, nós temos o princípio, como foi querido por Deus. E o princípio seria uma lei natural. O princípio é a lei natural, sem dúvida alguma. Adultério não é lei natural. Ter um harém de mulheres, de amantes à disposição do rei, não faz parte da lei natural. Isso é fruto de uma degradação de costumes, que essa degradação foi se inserindo na história da humanidade após o pecado. E Deus, por amar esse povo, escolhe esse povo com tudo aquilo que ele tem de pensamento errado a respeito de Deus, a respeito de si, a respeito de justiça, dente por dente, olho por olho, etc. E vai paulatinamente educando esse povo. Então, isso é uma realidade. O Antigo Testamento, ao narrar o pecado, os pecados, não está dizendo que o pecado nunca foi pecado ou deixou de ser pecado porque foi praticado pelo povo eleito. Não. Deus vai pacientemente educando esse povo e vai mostrando com o passar do tempo que o dente por dente, olho por olho foi algo que
Moisés introduziu para frear a fúria de vingança, que era bem mais desproporcional do que 1 para 1. Lameque matou, se Caim morrer, quem mexer em Caim vai morrer, vai ser punido 7 vezes com Lameque, quem mexer com Lameque vai ser punido 77 vezes. Isso é livro do Gênesis, capítulo 4. Então, veja, aqui são narrativas de costumes, de tradições, por vezes atingidas pelo pecado, que se tornaram como que uma regra no Oriente Antigo, no mundo antigo, mas que Deus pacientemente vai permitindo, vai tolerando para, com o passar do tempo, atingindo o seu ápice na revelação, com Jesus Cristo, o ápice da revelação, aí sim, no princípio não foi assim. Jesus volta ao princípio, mas elevando a graça de Deus. E lembrando sempre aquilo, e vou citar no segundo bloco, só temos 1 minuto, um texto belíssimo de Bento XVI a respeito dessas páginas obscuras. Tudo que leva as pessoas, com os critérios de hoje, a ler o Antigo Testamento e a ficarem chocadas. Mas, com a explicação dele, acho que eu já dei 70% da explicação, isso ajuda a gente a entender que a história de um povo e a história que está numa etapa que vai ser suplantada pela nova aliança. O mandamento antigo é provisório e vai chegar o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Olha, muito boa a explicação. Eu creio que já de fato resolveu muita coisa em nossa cabeça sobre esse assunto. Mas a gente está terminando esse primeiro bloco e nós vamos continuar nesse assunto, como o Dom José Falcão disse, vai trazer ainda Bento XVI. E eu também vou fazendo outras perguntas porque é muito importante e estamos tendo respostas sobre esse assunto tão polêmico muitas vezes e tão importante para nós. Fique aí, não saia não, porque daqui a pouco começamos o segundo bloco. Estamos começando o segundo bloco deste programa maravilhoso, Força de Deus. A pergunta que eu fiz a Dom José Falcão do primeiro bloco é como interpretar passagens da Sagrada Escritura do Antigo Testamento onde falam de mortes, de assassinato, como se Deus aprovasse tudo isso. E Dom José Falcão usou todo o primeiro bloco para nos ensinar que, na verdade, Deus não aprova. E agora eu quero... Foi muito bem explicado, Dom José Falcão. Então, para mim, ficou claro o seguinte. Primeiro, Deus não aprova. E me veio muito aquilo que o senhor falou do sentido literal. Ou seja, me parece, então, que o sentido literal as coisas são contadas como aconteceram. Então, a Sagrada Escritura está contando a história de um povo. Então, se Salomão teve 700 concubinas, a história sagrada está contando isso. Não necessariamente concordando com este fato. E o ponto que eu achei muito chave do que o senhor falou é que tudo tem a sua origem no pecado original. Ou seja, o senhor falou, no início não era assim, porque querendo ou não, vamos lá em Salomão, já havia um preceito, o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher, já dá a entender que é uma. Mas se o homem se corrompeu ao longo dessa história, o senhor deixou, acho que essa palavra-chave, o pecado original foi a causa disso tudo. É verdade. O Papa Bento XVI, no texto que vai aparecer aqui agora, ele escreveu essa exortação apostólica Verbum Domini, Palavra do Senhor, como um documento final de um sínodo que foi realizado em Roma sobre a Palavra de Deus. Um documento belíssimo que eu recomendo para quem é fascinado pela Palavra de Deus. Ali tem todos os critérios, ali tem tudo mastigadinho sobre como você ler e interpretar essa passagem, essa parte tão bonita da Bíblia que é a Palavra de Deus. É verdade, é a história de um povo com tudo aquilo que ele tem de bom e também de fraquezas. Naquilo que ele tem de bom, Deus quer, Deus aprova, Deus incentiva. Naquilo que ele tem de mal, Deus permite que ele faça. E o divórcio é uma dessas realidades. O senhor usou a palavra tolera, né? Ele tolera.
tolerar, permitir, etc. Sim, a parábola do filho pródigo, dá-me a parte da herança que me cabe. Pergunta, o pai quis? Não. O pai impediu? Não. O pai permitiu. O filho partiu. Portanto, tudo aquilo que há de depravado, de imoral, de licencioso, no Antigo Testamento há canibalismo, há uma mãe que mata o filho e come a carne dele. Nossa. Sim, tem sim. Canibalismo na Bíblia. E a gente vai ver no próximo bloco, me lembre, no intervalo, de eu pegar esse texto. Puxa, mas é chocante uma mãe comer a carne do seu próprio filho. Matou o filho para comer e não morrer de fome. É verdade. A gente vai ver isso. Tem essas narrativas, sem dúvida alguma, narrativas da história de um povo. A senhora cometeu desatinos ao longo da sua vida? Na sua história, houve algum excesso, alguma bebedeira, meu jovem? Você pulou o muro, praticando devaneios sexuais, você se drogou, você se envolveu com gente da pesada e você se libertou, você hoje é uma nova criatura, você pode dizer que atingiu a maturidade? Mais ou menos a mesma coisa, a história da sua vida é a história de altos e baixos. É a história de uma pessoa que livremente foi escolhida e amada por Deus, mas que num determinado momento da vida se desviou, praticou tantos desatinos e depois amadureceu. Israel, a mesma coisa. Israel, uma nação como tantas outras, constituída de pessoas de carne e osso. A história onde o pecado é praticado e Deus não impede. Mas também Deus não concorda, Deus não aprova, Deus não disse que o pecado deixou de ser pecado. Os mandamentos são claros, e aí é preciso distinguir os mandamentos da lei de Deus, da lei de Moisés, com o seu caráter de prescrições que permitem aquilo que, em absoluto, era inaceitável, o divórcio. Moisés deu a carta de divórcio, mas existe um motivo. Jesus explicou, no princípio não foi assim, e assim por diante. Então, é preciso considerar tudo isso, e não dizer prematuramente, gratuitamente, infantilmente, que Deus apoiou o pecado de quem quer que seja. Mas Deus se adequou, Deus se adaptou, permitindo que esse povo amado, que pensava de uma forma tão bruta, que tinha comportamentos, que tinha hábitos, que tinha costumes, que tinha tradições, digamos assim, tão por vezes incompatíveis com os primórdios, com a lei de Moisés e também com o Novo Testamento, mas Deus vai pacientemente ajudando o povo a evoluir na sua maneira de crer, de pensar e de agir. Com a palavra Bento XVI. A revelação bíblica está profundamente radicada na história. Nela se vai progressivamente manifestando o desígnio de Deus, atuando-se lentamente ao longo de etapas sucessivas, não obstante a resistência dos homens. Deus escolhe um povo e pacientemente realiza a sua educação. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral de épocas antigas, referindo consequentemente fatos e usos como, por exemplo, manobras fraudulentas, intervenções violentas, extermínio de populações, sem denunciar explicitamente a sua imoralidade. Isso explica-se a partir do contexto histórico, mas pode surpreender o leitor moderno, sobretudo quando se esquecem tantos comportamentos obscuros que os homens sempre tiveram ao longo dos séculos, inclusive nos nossos dias. No Antigo Testamento, a pregação dos profetas ergue-se vigorosamente contra todo tipo de injustiça e de violência, coletiva ou individual, tornando-se assim o instrumento da educação dada por Deus ao seu povo como preparação para o Evangelho. Seria, pois, errado não considerar aqueles passos da Escritura que nos aparecem problemáticos. Entretanto,
deve-se ter consciência de que a leitura destas páginas requer a aquisição de uma adequada competência através de uma formação que leia os textos no seu contexto histórico-literário e na perspectiva cristã, que tem como chave hermenêutica última o Evangelho e o mandamento novo de Jesus Cristo realizado no mistério pascal. Por isso, exorto os estudiosos e os pastores a ajudarem todos os fiéis a abeirar-se também dessas páginas por meio de uma leitura que leve a descobrir o seu significado à luz do mistério de Cristo. Que saudade de Bento XVI, o Papa que me nomeou bispo. Isso é de uma sabedoria tremenda. Eu penso que, sem querer ser simplista, esse parágrafo, eu acho que, bem meditado, assista esse vídeo várias vezes, dissiparia da cabeça de muitas pessoas um pensamento preconceituoso contra o Antigo Testamento. Ou seja, ficou muito claro que o Antigo Testamento só pode ser lido à luz do Novo. Eu tenho que olhar para o Evangelho e aí sim eu consigo interpretar o Antigo Testamento. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não tenha, portanto, caro pregador, caro padre, caro leigo religioso, receio de, quando o texto escolhido, ou quando bater nos olhos de você, do senhor, da senhora, esse texto, de fato, mas isso aqui é chocante. Chocante. Estamos numa época bem precisa da história da salvação. E aqui não é a palavra final, aqui é a preparação. Aqui é Deus Todo-Poderoso tendo compaixão desse patife, desse assassino, desse estuprador, desse invejoso, desse exterminador, desse mau caráter, etc. E vai pacientemente, sem emitir explicitamente um juízo depreciativo para ele agora, e às vezes acontece. Davi mandou matar Urias e fez sexo com a esposa. O profeta foi lá e denunciou, chamou de assassino. Em outras ocasiões, a repreensão é pública na presença de todos. Em outras ocasiões, Deus permite silenciando, mas para falar depois, e assim por diante. Portanto, é a história de uma criança que está em evolução, que tem um pensamento bruto, um pensamento que não é bem concatenado, bem coexistente com o pensamento de Deus. E Deus vai educando esse povo. Israel era uma criança, era uma prostituta, era uma mulher que foi achada à beira do rio, à margem do caminho, como diz o profeta, e o Senhor cercou-a de carinhos, até que a sua educação, a sua pedagogia atinge o ápice em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, né, minha gente, nós vemos a sabedoria de Deus, a santidade de Deus, em meio a tanto pecado, em meio a tanta fraqueza. Aí fica mais claro ainda a santidade de Deus. Deus querendo santificar o seu povo aos poucos. É bonito, né, Dom José? Porque na nossa vida também é assim. Ninguém se santifica da noite para o dia. Seria orgulho da nossa parte achar que nós somos santos da noite para o dia, assim, como se dormíssemos pecadores e amanhecêssemos santos. Pelo menos na minha vida tenho visto isso, que é um processo que desde criança eu estou tentando crescer e amadurecer. Gente, é isso que nós vemos na Bíblia. É isso que nós vemos na Bíblia. Então, está sendo bom demais esse programa. Ainda estamos no segundo bloco, tem mais 2 blocos pela frente. Então eu quero convidar você a não sair daí. Um breve intervalo, você que está na TV Século XXI, e nós já retornamos para o terceiro bloco. Estamos começando mais um bloco deste programa Força de Deus. O programa de hoje está maravilhoso, está nos respondendo perguntas muito difíceis, coisas muito difíceis da Sagrada Escritura. Estamos aprendendo que a Sagrada Escritura é a história de um povo pecador. E o que ficou muito claro para mim é de que na Bíblia vamos encontrar diversos pecados do seu povo. Se formos olhar até no Novo Testamento, vamos encontrar o pecado dos apóstolos, vamos encontrar o pecado de tantos.
o pecado dos fariseus, o pecado dos apóstolos, o pecado de tantos. Na verdade, só Deus é santo. E vemos que a Bíblia é a palavra de Deus tentando aperfeiçoar esse povo, paulatinamente, pouco a pouco. A palavra de Deus é santa, o seu povo é pecador e é Deus querendo santificar este povo. Ficou muito claro para nós que Deus não aprova as atrocidades que muitas vezes temos na Bíblia. Inclusive, Dom José Falcão nos falou algo que eu, sinceramente, não me lembrava de ter visto na Sagrada Escritura. Dom José Falcão falou que até como é o nome da palavra? Canibalismo tem na Sagrada Escritura. E aí a primeira coisa que eu pergunto, que o senhor falou que ia citar esse texto para nós, onde que está canibalismo na Sagrada Escritura? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 24 a 31. Pode ler, Frei Gilson. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabe de grãos, 5 siclos de prata. Um dia, em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: "Socorre-me, ó rei, meu senhor." O rei respondeu-lhe: "Se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura com a eira ou com o lagar?" E ajuntou: "Que te aconteceu?" Ela respondeu: "Esta mulher que aqui vês, disse-me: dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu." Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes e, como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. É um momento muito dramático da história de Israel, a fome. A fome se abateu sobre todo o povo e não havia mais comida. Então chegamos a uma situação existencial limite. Foi correto o que elas fizeram? Claro que não. Ah, mas está na Bíblia. Sim, mas está na Bíblia também que Judas traiu Jesus. E está na Bíblia, a Bíblia contando uma história, né? A Bíblia está narrando uma história? Simplesmente isso, Perfeito. Contando uma história. Perfeito. Então, essa mulher pecou? Claro que pecou. A outra também pecou? Claro que pecou, porque fizeram um pacto macabro de matar os próprios filhos para comer. É verdade que a situação existencial era dramática. Então, isso quer dizer que porque está na Bíblia o canibalismo deixou de ser pecado ou foi algo bom em algum momento? Claro que não. É a narrativa de um povo fraco, de um povo débil, de pessoas humanas de carne e osso. Isso para não ilustrar estupros. Dina, a filha de Jacó, foi estuprada. Depois que os irmãos dela souberam, sabe o que eles fizeram? Eles foram em Siquém e mataram todos os homens daquela cidade, porque um só, o filho do rei, estuprou a menina. Vejam que coisa grotesca, segundo os critérios de hoje. Claro que o pai, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, não apoiou. Mas houve esse massacre, onde hoje é Nábulos, a antiga Sicar, onde Nosso Senhor Jesus Cristo, o episódio da Samaritana, Sim. O poço de Jacó, foi lá naquela cidade. Nossa. Que dois irmãos, se não me engano, Simeão e Levi, um gênio de cobra. Não, ele estuprou, né? Depois ele ficou apaixonado por ela, o menino que estuprou Dina,
ficou apaixonado, aí o velho Jacó fez um acordo com Siquém, o pai do menino. Né? Não, ele ficou apaixonado e tal. Vamos fazer o seguinte, vocês todos vão se tornar judeus. E a gente vai circuncidar vocês. Ora, a circuncisão é um corte traumático no órgão genital. Todos os homens foram circuncidados. E numa dor tremenda. Naquele tempo não tinha anestesia. É exatamente o que os dois meninos queriam. Quando todos os homens de Siquém estavam acamados porque tinham acabado de ser circuncidados, eles dois foram lá e mataram. Todos. A vingança pelo estupro de Dina. Foi correto? Por favor, claro que não foi correto, mas é um drama que traduz a mentalidade de meninos, dois patriarcas, Simeão e Levi, que queriam vingança a qualquer custo. Era a mentalidade de muitas pessoas naquele tempo e a Bíblia se limitou a narrar essa tragédia. Dentre tantas outras, enfim. E, de fato, é naquela perspectiva do que Bento XVI disse ainda há pouco, que esses textos, como tantos outros chocantes, devem ser lidos. Ou seja, né, Dom José Falcão, o senhor está tirando a dúvida, esclarecendo que na Sagrada Escritura não tem só o que é correto, tem também o que é incorreto, sem estar aprovado por Deus. E Deus permitiu que essas coisas estivessem aqui para mostrar aonde que o ser humano chegou, ao ponto que ele chegou. E se quando o senhor falava desse estupro, me veio à mente quantas coisas desse tipo acontecem ainda hoje. Ou seja, se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, esses fatos continuariam sendo narrados, porque o povo dá voz ao seu pecado, dá voz ao demônio e tem lentidão para escutar a palavra de Deus. Tem uma frase do apóstolo, correto, Frei Gilson, tem uma frase do apóstolo Paulo que me agrada muito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, à luz desse princípio paulino, se no Antigo Testamento há abundância de pecado, a superabundância da graça de Deus, que é misericordiosa com esse povo, é pacientemente ao extremo com esse povo, cheia de graça, mas também sua justiça, por favor, que não aprova o pecado, mas para o pecador tem desígnios de compassiva e pedagógica misericórdia, até chegar em Jesus Cristo. Maravilhoso. Eu acho que o senhor termina com chave de ouro esse bloco que a gente está falando sobre isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ler Bíblia é encontrar com as fraquezas de um povo. E foi esse povo que Deus quis, e foi esse povo que Deus não desistiu. E vamos ser bem sinceros, se Deus desistisse desse povo, Deus desistiria de você. Se Deus desistisse desse povo, desistiria de mim. Porque se fosse escrever na Bíblia os meus pecados também, a coisa ficaria preta. Então pensa assim, na Bíblia escrito os seus pecados. Aquilo que você já fez de errado. Aquilo que você já pecou. A Bíblia então está contando a história de um povo e esse povo foi escolhido por Deus. E isso é tão bonito, né, Dom José? Mesmo no seu pecado. E aí me faz recordar também Paulo apóstolo. Deus nos escolheu quando ainda éramos pecadores. A propósito, é maravilhoso a gente narrar desgraça moral de quem quer que seja de Israel no Antigo Testamento, seja também dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo descreve isso. Eu persegui a igreja de Deus. Olha isso. Verdade. Ele não se envergonha de dizer que era um cruel algoz da igreja de Cristo, mas Deus teve misericórdia dele. Então, quando a gente vê narrativas de coisas que nos chocam, desculpe o que eu vou dizer, tirando Nossa Senhora, a única criatura em cujo passado não há nenhuma limitação, nenhuma queda, nenhuma fragilidade, importa que essas realidades dolorosas e dramáticas e podres e nojentas a respeito da conduta dos nossos ancestrais apareçam para a gente perceber que, primeiro, Deus nunca aprovou. Depois, Deus permitiu.
e permitiu educando e educou pacientemente, até chegar à plenitude da revelação que é Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Estupro, 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 morte, 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 patifaria, fraudes, eu, porém, vos digo. Essa é a visão de uma belíssima epopeia da história de um povo que foi visitado por Deus, que foi amado por Deus, que foi abraçado por Deus e que foi pacientemente educado por Deus. Lindo, lindo, lindo. Meus queridos, e aí o que me faz pensar também, né, Dom José Falcão? Olhando, então, lendo a Bíblia, nós vamos achar muitos pecados dos homens. Mas acharíamos na Bíblia um pecado de Deus? Não. Deus não tem pecado. E aí, olhando a Bíblia inteira, Deus é santo, Deus é santo, 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 santo. Perfeitamente. Se você for ler a Bíblia, então, você vai achar muitos pecados dos homens. Então, se você achou que ia ler Bíblia e não ia encontrar pecados dos homens, tá aqui, são vários. Do Antigo ao Novo Testamento. Mas você vai ver do Antigo ao Novo Testamento um Deus santo. E que quer santificar o seu povo. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Maravilhoso. Não acabou o programa ainda, é só o terceiro bloco. Eu ainda vou ter oportunidade de perguntar mais coisas para Dom José. A gente vai avançar no nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Até daqui a pouco. Estamos no último bloco, o programa já está quase acabando. O programa de hoje está bom demais. Lembrando que você encontra todos os programas no meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão, você encontra estes programas, tá? Compartilhe com as pessoas, divulgue, porque o que você está aprendendo aqui não pode ficar só com você, não pode. Temos que liberar esse conteúdo para tantas pessoas, tá bom? Olha, o programa de hoje, desde o início, tirou-nos várias dúvidas, né, de páginas difíceis do Antigo Testamento. Dom José leu textos aqui para a gente entender. E ele terminou o bloco passado falando onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Dom José, é como se Deus permitisse, como já foi falado tantas vezes, Deus tolera o pecado, Deus permitiu tanta crueldade, tanto pecado, para ficar mais evidente a graça de Deus. E aí o senhor falou de São Paulo, o senhor relembrou que ele foi um homem que também não foi tão bom assim nos seus inícios, e que depois a graça de Deus nele foi um dos maiores homens que a gente já viu nesta terra. É verdade. O princípio onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é dele, do próprio. Sim. Romanos capítulo 5, versículo 20, é Vossa Reverendíssima quem vai ler mais na frente. E é isso que torna as cartas de São Paulo e também o relato dos Atos dos Apóstolos, quando ele fala, algo comovente. Eu me pergunto, por que não aconteceu? Afinal, no Novo Testamento nós temos muitas provas da perversidade do apóstolo Paulo. Sejam essas provas no livro dos Atos, cujo autor São Lucas, seja do próprio apóstolo Paulo. Sim. E o texto que eu escolhi aqui, que Vossa Reverendíssima vai ler, Atos 26, de 9 a 11, qual é o contexto? São Paulo é preso e é levado diante do rei Agripa. E ele usa da palavra para se defender. Depois ele vai continuar preso e depois ele vai ser levado para Roma e vai ficar preso em Roma mais ou menos uns 2 anos aguardando o julgamento. É assim que termina o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse é o primeiro cativeiro dele em Roma. Em Roma. Porque ele ficou cativo também em Colossos, se não me engano, em Corinto ele ficou preso, em Filipos ele ficou preso, o episódio do carcereiro. Ele ficou preso algumas vezes durante as 3 viagens missionárias dele. Mas esse primeiro cativeiro em Roma,
foi precedido por esse episódio agora. Ele está se preparando para ir para Roma. Ele vai pedir ao rei para ser julgado pelo imperador. E aqui ele diz com todas as letras as perversidades, as brutalidades que ele praticou contra a igreja. Alguém poderia dizer, mas tinha necessidade de mostrar o grande São Paulo, o bem que ele fez para a igreja, falar das podridões deles de antigamente? Sim, ele que quis. Justamente para comprovar o que Vossa Reverendíssima acabou de dizer, que é um princípio dele, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Atos, capítulo 26, de 9 a 11. Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi de fato em Jerusalém e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso poder dos sumos sacerdotes quando os sentenciavam à morte. Eu dava minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar. Enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro. Vejam, isso é uma descrição, primeiro, é preciso muita humildade para você permitir. São Lucas era discípulo de São Paulo, né? Como Marcos era discípulo de São Pedro. Nós sabemos disso. Então, certamente São Lucas, que é o autor dos Atos, ao escrever isso, ouviu São Paulo ou testemunhar na frente do rei Agripa, ou São Paulo narrou para ele, escreva, foi isso que eu disse para o rei. Ou as duas coisas. Bom, preciso muita humildade. Paulo é uma nova criatura. Ele foi um perverso, um cruel, um implacável, eu diria, um monstro que perseguiu a igreja de Jesus. Nos Atos nós só temos o relato de uma morte que teve a aprovação dele, o martírio de Santo Estevão, final do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Ele foi lapidado e Saulo, o jovem Saulo, estava ali, ele deu a aprovação. Mas aqui ele reconhece, muitos cristãos foram mortos com a aprovação dele. Cito de novo, por favor, muitas vezes, quando os sentenciavam à morte, eu dava a minha plena aprovação. Ou seja, ele é o autor intelectual de muitas mortes dos cristãos. Está narrado. Foi ele que disse. E em outras cartas suas, ele tem testemunhos assim. Eu persegui a igreja de Cristo. Mas Deus teve misericórdia de mim. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Por favor, aplique isso para o povo de Israel. Eu não leio o Antigo Testamento porque só tem horrores. Sim, mas São Paulo também praticou horrores contra a igreja. Isso está no Novo Testamento, não está no Antigo. E porque São Paulo cometeu horrores e ele mesmo escreveu, você vai deixar de ler o Novo Testamento? Pelo amor de Deus. Aliás, para cada barbaridade que você encontrar no Antigo Testamento, desculpe, não se assuste. Temos uma no Novo Testamento. Temos. Não, mas tem muitas mortes de inocentes no Antigo Testamento. E Herodes não mandou matar os inocentes? Quando Jesus nasceu? É uma atrocidade ou não é? Não, mas é Novo Testamento. Sim, Novo Testamento, mas tem essas barbaridades também. Agora, aí é que está. De novo, o princípio, o Frei já encontrou ali, Romanos 5, versículo 20, é um princípio de São Paulo. De São Paulo. São Paulo narra a podridão que ele mesmo realizou. Para que colocar tanta podridão que ele realizou? Exatamente para isso. Para que você perceba esse princípio e não saia da sua cabeça esse princípio quando você lê o Antigo Testamento. Ou qualquer tragédia moral no Novo Testamento, como a matança dos inocentes, as criancinhas de até 2 anos de idade, isso não está no Antigo Testamento, isso está no Novo. Como também o quê? Como também João Batista, Salomé, a cabeça de João Batista. Não, mas isso é chocante. É chocante, mas não está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento.
a morte de Jesus, vejamos o quê? A perseguição contra os cristãos em Atos capítulo 8, quando a igreja se dispersou pela Judéia, Samaria e Galiléia, o Novo Testamento, o livro do Apocalipse, que fala da perseguição que a igreja sofre por causa do Império Romano, que é a besta do Apocalipse, e também o falso profeta, o dragão, a primeira besta e a segunda besta, e assim por diante. Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que maravilha. Aliás, valeria a pena também ler o versículo 21. Leia. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto. Se está narrado, é a abundância do pecado. Mas abundou o pecado para que superabundasse a graça. Outra coisa, Dom José, eles tinham a lei, mas não tinham a graça para efetuá-la. É isso que São Paulo está falando? Porque é isso que o povo também tem que entender. João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver se eu estou ficando broco ou se eu estou dizendo simplesmente gratuitamente. É a frase que confirma o que João, capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. É isso mesmo. Leia. Pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pronto. O Antigo Testamento tem a lei, mas não tem a força para você praticar a lei. E essa força é dada pelo coração de Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento, eles conheciam, até determinado momento, depois de Moisés, até que ouviram falar da lei e tal, mas não tinham essa graça, essa força, essa inspiração, esse mover do Espírito para praticar aquela lei. Disse bem, Espírito Santo. Jesus diz, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Qual é a perfeição da lei? Romanos, capítulo 13, versículo 10. Vamos ver. Romanos capítulo 13, versículo 10, a plenitude da lei é a caridade, a plenitude da lei é Cristo, o que corrobora também Romanos 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 13, 10... 13:10 é isso mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Pronto, o Antigo Testamento não é o pleno cumprimento, mas a caridade que nos foi dada pelo Cristo Jesus. E Romanos 10:4? 10:4 seria porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Pronto. A lei atinge o seu fim em Cristo. Então, no Antigo Testamento temos a lei. No Novo Testamento temos o sentido da lei, o cumprimento da lei e a graça para cumprir a lei, que é a força do Espírito que brota do lado de Cristo. Interessante, me faz pensar agora, porque podemos falar, mas o senhor está falando que no Novo Testamento Paulo faz essas atrocidades. Só que é interessante, né? Paulo faz as atrocidades antes de conhecer Cristo. É verdade, é verdade, é verdade. Depois que ele conhece a verdade, ele conhece a graça, aquilo cessa. Disse tudo. Né? Ou seja, quando é que acaba o pecado na nossa vida? De verdade. Não basta só conhecer a lei, é preciso conhecer Cristo. Os fariseus conheciam a lei e estavam nos seus pecados. Paulo conhecia a lei, mas continuava no seu pecado. O que faz eu sair de uma vida de pecado é o conhecimento da verdade, é o conhecimento de Jesus Cristo. Muito bom. Nos dê sua bênção, nós queremos já o próximo programa, então se prepare porque o próximo programa tem mais. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Espírito Santo.